Eu quero convidar cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus 5, a partir do verso de número 33. Mateus 5, a partir do verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos aqui na minha direção. Peça para Deus falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja entendida e praticada, que todos nós possamos aprender nessa noite. Se alguém chegou aqui com o coração um pouco fechado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa quebrantar e todos nós estejamos sedentos por aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na quarta-feira passada, o Senhor nos ministrou aqui uma palavra sobre a sabedoria dos 4 animais, e ali no ponto em que eu falava a respeito da firmeza, eu expliquei uma coisa para os irmãos, que Jesus nos ensinou como ficar de pé. Ele disse que todo aquele que ouve a palavra dele, aquilo que ele tinha acabado de dizer ali, que era o Sermão da Montanha, e colocasse aquilo em prática, não cairia fácil diante das dificuldades que a vida traz. A vida traz tempestades, a vida traz, como nós aprendemos na semana passada, invernos. Volta e meia a gente enfrenta situações muito difíceis na vida. E a nossa geração, como eu disse na semana passada, é uma geração que fraqueja com muito mais facilidade, que tem muito mais vulnerabilidade emocional do que, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós. A gente nunca viu tanta gente com depressão, com pânico, querendo se matar e tantas coisas por problemas emocionais, não é? E Jesus disse que uma forma da gente ficar firme na rocha é praticando o que Ele ensinou. Então presta atenção em tudo que for sermão do monte. Presta atenção na Bíblia inteira, mas com relação a isso, preste atenção em tudo que é sermão da montanha. Aqui Ele ensina para a gente como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com os nossos próprios desejos, um monte de coisas que tem total relação com a nossa vida interior, com a nossa alma. E nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, se você praticar, é algo que vai fortalecer, vai te fazer bem, vai tratar o seu caráter. Eu tenho algo forte em cima desse texto para falar para vocês. Primeiro eu vou explicando ele, para você entender bem, para conseguir captar isso que eu falei que é muito forte, que a gente precisa entender. Amém? Esse texto, meus irmãos, fala a respeito da credibilidade da palavra que sai da boca de alguém. A sua palavra, ela deveria ter valor. O que Deus espera dos seus filhos é que a sua palavra realmente seja aquilo que você vai fazer. Mas numa cultura que está contaminada pelo reino das trevas, o que acontece é que a palavra do ser humano, ela perde a credibilidade. Pela quantidade de pessoas que estão mentindo, ou dando torcidas na verdade, que também é uma forma de mentira.
o que acontece é que nem sempre as pessoas acreditam mais umas nas outras. E o recurso que as pessoas começam a usar para resolver esse problema é: juro por Deus que foi assim. Eu juro pela minha mãe mortinha. Já ouviu essa? Horrível, né? Que mau gosto a pessoa falar um negócio desse. E já no tempo de Jesus já tinha essa ideia de ficar fazendo juramento. O que é isso? É um tipo de penhor. Você deixa uma coisa em troca da outra. Se eu estiver mentindo, que coisas dessa natureza. E Jesus diz: esquece. Os antigos estavam dizendo: olha, você jura e você cumpre aquilo que você jurou. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm que estar jurando, não. Acabou. Olha a essência. A essência da lei era o quê? Verdade completa. E aí ele vem e fala uma frase muito interessante: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que é isso? Quando a gente era criança, brincava, né? Fazia esses trocadilhos assim: você quer água? Sim, beleza. Aí que cor é essa daqui? Não. Só pode falar sim, sim, não, não. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Presta atenção. O papo tem que ser reto. A palavra ela tem que ser precisa. Porque toda vez que você começa a tentar mexer na sua resposta, na história que você vai contar, naquilo que você precisa se explicar, existe um problema aí. E meus irmãos, nós fazemos coisas desse tipo, naturalmente nem percebemos. Aqui no nosso estado é muito comum as pessoas dizerem, por exemplo, já estou indo, quando não estão. Eu me lembro, eu estava na faculdade e estava ali com as minhas colegas, uma ligou para a outra: você está onde? Estou chegando. Mas você está onde? Já estou chegando aí. Mas você está onde? Estou chegando aí na UF já. Ó, eu estou precisando de uma sandália, minha sandália arrebentou, se tiver em casa, eu vou pedir para você trazer. Tá, que tipo de sandália você quer? Não estava chegando, estava em casa ainda. E é normal, a gente não acha que isso é mentira, a gente não acha que tem contaminação de qualquer espécie, mas a verdade é que não é sim, sim, não, não. A gente marca um horário, mas é aproximado. A gente fala: eu vou chegar a tal hora. Se você não chega a tal hora, você mentiu. E os exageros que a gente conta? E você vai contar uma coisa, eu não estou falando aqui de hipérbole. Hipérbole é aquele exagero enquanto figura de linguagem, que a pessoa já sabe que é um exagero. Tipo, todo mundo está sabendo. Não, não é todo mundo. A China nem sabe que você existe. Não é disso que eu estou falando, não é uma mentira. Eu já te falei isso mais de 1000 vezes. Isso é uma linguagem hiperbólica. Agora, quando você vai falar uma coisa que aconteceu, e você começa a torcer aquilo, para parecer que você foi mais vítima do que na verdade você foi, e começa a fazer exageros, a história já não é mais aquela que você contou. Pregadores fazem isso. Começa a contar um testemunho, quem vive de testemunho, né? Sempre contando as mesmas histórias, como diz o pastor Luciano Subirá, daqui a pouco a história nem é mais real, é baseada em fatos reais, né? Igual os filmes, porque você já foi mudando tanto, exagerando tanto para causar reação nas pessoas. Irmãos, isso é mentira. E aí a gente chega naquela parte pior, quando alguém confronta você com uma coisa errada que você fez. O seu mecanismo de defesa é, primeiramente, pegar e, na verdade, não foi bem assim. O que eu disse, ou o que eu quis dizer, ou o que realmente aconteceu, e às vezes você conta ali a sua desculpa tão bem que passa a ser a sua verdade. E você acredita naquela versão da história. Irmãos, isso é um problema de caráter que Deus quer curar em nós. Esse tempo de pandemia que se arrasta pelo mundo é um tempo de arrependimento para o mundo e é um tempo de santificação para os filhos. E uma das coisas que Deus quer purificar são os nossos lábios impuros. Às vezes a gente pensa que é só para aquela mentira completa, consciente, ou para um palavrão. Não, meus irmãos. É aqui nesse ponto que eu quero chegar à gravidade. Se não é sim, sim, não, não. O que Jesus diz é: vem do maligno. Eu quero que você reflita alguns segundos na gravidade dessa informação.
Quando a sua palavra ela não é precisa, ela não é exata, toda vez que você começa a tentar maquiar alguma coisa para poder dizer, toda vez que você começa a ensaiar demais o que você vai dizer, e daqui a pouco já não é mais aquilo que era, o que Jesus diz a respeito disso é que não é mais simplesmente você, está vindo de você, mas está saindo do maligno. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que você está endemoniado? Talvez, mas não necessariamente. Deixa eu explicar primeiro o porquê do talvez. Jesus, ele é a verdade. E Satanás, o próprio Jesus disse, ele é o pai da mentira, ou seja, ele é aquele que criou, que gerou a mentira, que criou a mentira. A mentira é o idioma do inferno. No inferno se fala mentireis. E toda vez que alguém está falando a mentira, todo aquele que pratica a mentira, Jesus disse que tem por pai o diabo. Então tem muita gente se achando filho de Deus, mas vivendo na prática da mentira, tem por pai o diabo. Pensa bem, o próprio Jesus virar para você, você não é meu filho não, você é filho do outro lá. Você é filho do Satanás, é pesado. Mentira não tem que estar nos nossos lábios de maneira alguma. Aí o pessoal começa com aquela, não, eu precisei mentir. Foi uma mentira, mas foi uma mentira por amor. Onde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Só se é a Bíblia do capeta que você está lendo. Porque na nossa Bíblia não tem, não. Na nossa Bíblia está dizendo que todo aquele que ama e pratica a mentira ficará de fora do reino. Então, meus irmãos, pode ser que a pessoa esteja endemoniada? Sim, porque a partir do momento que você começa a falar na linguagem dos demônios, o que acontece é que você dá lugar a eles. E muitas vezes a pessoa pode sim estar com demônios dentro de si. Mas para mim existe algo mais grave do que uma pessoa estar endemoniada. Ela está tão cheia dos valores do reino das trevas que ela já se comporta como um demônio. Ela não precisa estar endemoniada para agir dessa forma. Ela já age dentro dos valores do reino das trevas. Então, quando fala vem do maligno, é porque você já está trabalhando para ele. É pesado, meus irmãos. Como eu disse, a grande maioria de nós vive naturalmente com pequenos deslizes na hora de dizer. E a palavra ela não é completa. Jesus disse que de dentro de você, a fonte é do maligno. Não é de malignidade. Está falando da pessoa, do Satanás. Eu conversava, foi sábado, né? Com o irmão Wagner, a respeito de alguns profissionais, e ele falando assim, essa linha de profissional aqui que trabalha geralmente comigo, eu não encontrei nenhum ainda que não fosse enrolado. O que é ser enrolado? Você marca a pessoa, não comparece, ele está sempre com história duvidosa. Estou agarrado no serviço aqui, parou ali no trânsito e tal, e não sei o quê, e as pessoas vão trabalhando e acham que é normal. O comerciante, ele fala a sua mentirinha comercial para não perder a venda. O autônomo, ele fala ali a sua mentira por conveniência para não perder o seu cliente, para não perder o serviço, para manter todo mundo. E muitas vezes ele não quer virar e falar aquilo que é a verdade. E a verdade é, eu não quero pegar o seu serviço porque eu peguei outro que está valendo mais a pena. Então ele quer atrasar esse para poder fazer lá. E na verdade, virou um balaio de gato. E a vida dessa pessoa está tomada por demônios, sim. E essa pessoa, o que vem de dentro dela, vem do maligno. Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Do que ele estava falando, ele não estava falando de vírus, de bactérias, de protozoários, ele estava falando de contaminação espiritual. Você se contamina toda vez que você é um frouxo, que alguém vira para você e fala, você fez isso e você muda, não foi bem assim. Não foi exatamente desse jeito. Irmãos, perde o emprego, mas não perde o caráter. Às vezes as pessoas estão preocupadas demais com a opinião dos outros, com a visão dos outros. Não,
Meus pais pensam que eu sou uma pessoa correta, santinha e não sei o quê. O meu pastor acha isso, aquilo. Esquece o que os outros acham. Existe alguém que sonda os corações e sabe que você está cheio de coisa do inferno. Vença a tentação com coragem. O nosso modelo é Cristo. E a palavra que sai da boca daquele que é a verdade é tão somente a verdade. Como é que Jesus conversou com a mulher samaritana? Quem aí lembra da história? Vai lá e chama seu marido e traz ele aqui. Ah, eu não tenho marido, não. Imagina Jesus fazendo um monte de floreio para responder ela. O papo é reto. Você já teve 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Reto, direto. Nicodemos chega para Jesus cheio de bajulação. Mestre, sabemos... Jesus corta e entra direto no assunto. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Papo reto. Um homem de Deus e uma mulher de Deus não significa que eles não erram, não significa que eles não têm problemas, não significa que eles não façam coisas terríveis e vergonhosas. Mas eles precisam ter caráter de quando alguém virar e falar, você fez isso, dizer, fiz, estou arrependido, foi uma coisa terrível, mas eu fiz mesmo. Porque aí, você sabe o que acontece? A verdade em você. Você é liberto. Você é liberto por aquele que é a verdade. Irmãos, como tem gente aprisionada em laços terríveis, demoníacos, envolvendo várias áreas da sua vida, porque quando o maligno entra em uma determinada área, ele começa a controlar várias outras. Quantas pessoas dizem amar Jesus, quantas pessoas gostariam de ir mais longe servindo a Ele, mas não conseguem, sabe por quê? Contaminação espiritual. Ao invés de falar completamente a verdade, sim, sim, não, não. Fala um sim, talvez, mais ou menos, é mais ou menos por aqui, não foi bem desse jeito. Porque é frouxo, porque é covarde. A gente não gosta que as pessoas nos confrontem. A gente não gosta que as pessoas saibam dos nossos pecados. Mas se você fez, Deus já viu. Aquele que é mais importante de todos já sabe. Então não deixa Satanás ter mais uma vitória. Ele já teve uma vitória quando você cometeu o erro. Aí vai continuar tendo cada vez mais vitórias sobre a sua vida, por você ficar maquiando a verdade, maquiando os fatos. Você quer ser mais forte do que você é? Você quer ter estrutura, casa firmada na rocha, que as tempestades da vida não derrubam? Irmãos, uma das coisas que mais deixa o nosso emocional abalado é esse esforço mental constante de ter que estar sempre escondendo alguma coisa, de ter que estar sempre sustentando uma versão daqui e outra dali. Isso é terrível, meus irmãos. Pessoas escondendo por anos e anos e anos coisas dos próprios pais. E cada vez que se toca naquele assunto é uma tensão dentro de si. É por isso que se abala tão fácil. Porque falta verdade, se desnude. Isso vai deixar você mais forte. Ai meu Deus, mas o que a minha mãe vai pensar de mim? Se ela souber o que aconteceu naquele dia, se ela souber o que eu já fiz nessa vida, ela vai chorar, talvez ela te dê uns tapas. E talvez você diga, eu mereci. E talvez não, com certeza, você vai ficar mais forte. Porque você não vai ser mais escravo de aparências, você não vai ser mais escravo de mentiras. Eu usei o exemplo de filhos para pais, mas eu digo a mesma coisa para marido e mulher. Como é necessário e como é fundamental na saúde de um casamento e na sua saúde psicológica, essa transparência completa entre marido e mulher. Seja transparente com seus clientes, seja transparente com seus funcionários
e deixa o pau quebrar, meus irmãos. É verdade, doa quem doer. Uma verdade dita em amor, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Por mais que pareça que a casa caiu num primeiro momento, na verdade você está colocando a sua casa sobre a rocha. E lembra, toda vez que você não faz isso, algo de maligno está ganhando forma cada vez mais dentro de você. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida para fortalecer você, para fortalecer o caráter, para te dar coragem. E não só isso, relacionado ao que nós aprendemos hoje. Eu quero aproveitar esse momento para orar de uma maneira geral sobre a vida de vocês. O objetivo desses cultos durante a semana é fortalecer a sua vida. E eu quero que você saia desse momento de culto ainda mais forte do que você chegou. Você pode se colocar de pé? Irmã Ana Paula está com dor de cabeça ainda? Bota a mão aí sobre a sua cabeça. Você que está sentindo dor em algum lugar, que pode botar a mão, bota nesse momento. Nós vamos ministrar cura também sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos pela clareza das tuas palavras e pela verdade que nós encontramos nela. Nos ajude, Pai, nos dê coragem para que a gente possa ser franco, verdadeiro, em todas as nossas oportunidades, ainda que a gente venha perder dinheiro, ainda que a gente venha perder cliente, ainda que a gente venha perder credibilidade, ainda que a gente venha perder confiança no primeiro momento. Nós não queremos perder o nosso caráter, nós não queremos que o maligno tenha espaço em nós, nós não queremos ser fonte de palavras do inferno. Em nome de Jesus, vem fortalecer o caráter do teu povo e que essas palavras dessa noite cheguem ao coração de todo mundo que precisa ouvi-las. Em nome de Jesus. Pai, eu quero aproveitar esse momento para ministrar sobre todos os que estão participando conosco desse culto, seja aqui presencialmente, seja à distância. Em nome de Jesus, quem estiver passando mal agora, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar. O Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor já sofreu para que nós fôssemos curados, meu Pai, e nós te agradecemos por isso, e recebemos e aplicamos agora a tua cura. Que a Ana Paula agora seja curada dessa dor de cabeça, e cada pessoa que se encontra enferma nesse momento, seja agora completamente curado. Nós oramos ainda por aqueles que se encontram enfermos por causa do coronavírus e outras doenças, pessoas que nós já temos orado ali no grupo de oração, no WhatsApp. Em nome de Jesus, que o Senhor os visite com cura nessa noite e que todos saibam que foi o Senhor que fez a obra, meu Pai. Vem fortalecer a vida de cada um de nós. Vem nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Cada um que estiver com o coração frio, desanimado, que queime muito a partir de agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,